Sejam muito bem-vindos a esse trabalho, à nossa casa. Bem-vindos também àqueles que nos acompanham pelas mídias digitais. E assim, antes de iniciarmos com a nossa preparação e a palestra dessa noite, nós temos alguns pedidos e algumas divulgações dos trabalhos e tudo que acontece na nossa casa, os eventos. E como vocês sabem, grande parte de vocês, nós temos aqui entregas de cestas básicas mensais. Em média, são 400 cestas básicas todos os meses, as famílias assistidas. E nós aqui pedimos contribuições, seja por algum item da cesta básica, seja por alguma contribuição que você possa fazer, pelas suas orações. Nós somos muito gratos que temos recebido e temos conseguido manter essas cestas básicas. Também, para ajudar nas despesas da nossa casa, aos finais de semana são preparados pratos, doces, pratos salgados. Esse final de semana nós vamos ter uma deliciosa fogaça, salgada e doce. Vai ter de pizza salgada, e doce de leite e chocolate. Então, os pedidos, reservas, pela nossa livraria ou pelo telefone 2296-8080. Também nós temos aqui a divulgação de que necessitamos, para assistência social, o atendimento de um clínico geral. Estamos precisando de um médico para trabalhar apenas um sábado ao mês, no período das 8h30 às 11h. Tá? Se vocês conhecerem alguém, então nós necessitamos desse profissional aqui. Voluntário. Ok? Obrigada. Também temos aqui um evento muito bacana, que vai ser um evento de muita alegria, que é a Noite da Pizza, que acontecerá no próximo dia 5 de julho, às 20h, lá no Espaço Sampaio Moreira, na Rua Vilela, 892. Então, vai ter a pizza e as reservas também vocês podem adquirir na nossa livraria, ok? E convidem seus amigos, familiares, com certeza vai ser uma noite muito agradável para todos. Então, assim nós vamos iniciando com a nossa preparação, com a leitura do Evangelho. Nós temos também hoje a alegria de trazer para nós aqui a palestra a Melissa, que é trabalhadora da nossa casa, trabalha também com coordenação de cursos, com certeza ela vai trazer para a gente um aprendizado para todos nós. Então, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 18, Sede Perfeitos. 17, desculpem, Sede Perfeitos. Instruções dos Espíritos, o dever. A mensagem de Lázaro, Paris, 1863. O dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente potente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. E do livro de mensagens, Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo espírito do irmão José. Espíritos doentes. Na tua lida com as pessoas, não te esqueças que, na maioria das vezes, estarás lidando com espíritos doentes.
Espíritos limitados na compreensão, com extrema dificuldade para assimilar o óbvio. Familiares que não te atendem os conselhos. Amigos que concordam contigo, mas agem de maneira contraditória. Subalternos relapsos, chefes opressores. A imperfeição espiritual, sem dúvida, é a doença da alma. Até que nos equilibremos interiormente, viveremos de recaídas. O que, não raro, interpretamos por má vontade, preguiça, rebeldia e indiferença nos outros, não passa de quadros patológicos que exigem tratamento. E com espíritos doentes ninguém pode lidar, estranhando reações ou ignorando feridas. E assim nós vamos fechando os nossos olhos, serenando nossa mente, acalmando os nossos corações. Vamos assim mentalizando Jesus, Mestre querido, nos envolve em sua luz, que essa luz possa iluminar os nossos pensamentos, clarear nossa visão, ampliar nossa audição. Que possa o seu amor, Mestre, tocar os nossos corações. E que os benfeitores espirituais dessa casa possam estar nos amparando, nos orientando, nos inspirando no melhor caminho a seguir. Nós vamos nos colocando em receptividade aos ensinamentos dessa noite, às palavras da nossa querida Melissa, que elas possam trazer para nós não só ensinamento, mas tocar os nossos corações e movimentar em nós as transformações necessárias. E que assim possamos estar unidos e ligados em Jesus, o Pai maior, nosso Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Queria agradecer à coordenação do trabalho pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a biografia de um espírito que é muito conhecido. Se você é espírita há 10 minutos, com certeza você já ouviu falar de André Luiz. Né? Acho que é um dos espíritos mais que a gente conhece, que todo mundo fala, principalmente porque também muito de sua história acabou indo para o cinema e virando filme. Já temos 2 edições aí do Nosso Lar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa figura muito conhecida, que é o André Luiz. Mas quem é o André Luiz? Vamos dizer que tem alguém aqui que acabou de chegar na casa e que não sabe exatamente de quem que a gente está falando. O André Luiz, né, ele é um espírito que transmitiu livros através da psicografia de Chico Xavier, né? E, principalmente, a gente vai ter um contato maior com a história do André Luiz a partir desse livro aqui. Não sei se todo mundo já leu O Nosso Lar, que é um dos livros mais famosos, como eu disse, virou filme. E no Nosso Lar, a gente vai ter contato com muitas coisas, mas também com a história de André Luiz. Então, muito do que a gente sabe sobre André Luiz sai da história do Nosso Lar. Então, o que a gente sabe dele, né, a partir do que é contado nesse livro? Que ele foi um médico sanitarista, ali no final do século XIX, começo do século XX, que exerceu a sua profissão na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? E é interessante a gente pensar, que a gente vai falar da biografia de um espírito muito conhecido, mas, para mim, quando estava fazendo essa palestra, pensar na biografia, a gente não tem... Acho que a intenção não é só saber sobre esse espírito, mas é entender um processo de alguém que fez alguma coisa, por exemplo, aqui para nós, dentro do espiritismo. Então, conhecer a biografia aproxima a gente de alguma coisa que essa pessoa tem de especial, ou que ela realizou em vida, ou mesmo como espírito. Então, é interessante para a gente se aproximar da trajetória, né?
Como eu disse, então, o Chico psicografou vários livros do André Luiz, e filmes têm retratado a história desse espírito, né? André Luiz, como ele era um médico, ele tinha bons conhecimentos científicos e uma capacidade de observação muito grande, pela própria profissão que ele exerceu em vida, né? Então, foi permitido a ele relatar, através do médium, muitas experiências enquanto desencarnado, né? André Luiz, há algumas histórias que eu li sobre que André Luiz ele começa a se aproximar do médium, do Chico Xavier, em 1941, justamente como uma forma de se aproximar e de se ambientar, de Chico se ambientar com André Luiz, para que, posteriormente, eles pudessem escrever uma série de livros. O primeiro deles foi O Nosso Lar, que foi escrito em 1944. Então, entre escrever o livro e André Luiz se apresentar como espírito para Chico Xavier, se passaram aí por volta de 3 a 4 anos. Então, a gente viu que precisa de um contato bem grande do espírito com o médium para poder realizar o trabalho, né? E aí sempre tem aquela especulação. Quando você vai procurar sobre André Luiz, tem sempre a especulação. Mas quem foi André Luiz em vida? Em vida encarnado, porque ele está vivo, né? De qualquer forma, é vida. Seja encarnado ou desencarnado, está vivo. Quem era esse médico quando ele estava encarnado lá no Rio de Janeiro, né? E aí já se criaram diversas hipóteses. Se vocês procurarem na internet, vão ter diversas hipóteses sobre quem foi André Luiz em vida, né? Mas são especulações, porque, como a gente vai ver em seguida, André Luiz ele não falou sobre ele encarnado, né? É interessante porque lá no livro Nosso Lar, você tem a introdução do Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier. Então, Emmanuel apresenta, logo no primeiro prefácio do livro, um novo amigo. É um prefácio muito bonito, aliás, do Nosso Lar. E ele fala assim, Emmanuel, eu vou ler para vocês o que está escrito. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo, e por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Então a gente começa a perceber que, apesar de ele ter tido possivelmente uma vida até que conhecida no Rio de Janeiro, o interesse do André Luiz não é se mostrar como ele era encarnado, mas contar uma história, contar a história dele a partir daquele momento em que ele vai habitar o nosso lar. Só para a gente lembrar que lá no Livro dos Médiuns, na questão 255, tem uma colocação dos espíritos colocados por Kardec que diz assim, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, porque os espíritos, de fato, não trazem nenhum documento de identificação e sabe-se com que facilidade alguns deles usam nomes emprestados. E aí Kardec, na frente, vai falar assim, mas em muitos casos a questão da identidade absoluta é secundária e desprovida de importância real. Em resumo, a questão do nome é secundária. A questão da identidade, como dissemos, é mais ou menos indiferente quando se trata de instruções gerais, desde que os espíritos mais elevados podem substituir-se mutuamente, sem que isso acarrete consequências. O que Kardec diz nesse item, que o importante, resumindo para nós, é aquilo que vai ser passado através daquele espírito. Se ele se denomina como André Luiz, se ele se denomina como Emmanuel, se ele se denomina como João, como Pedro, como Paulo, isso não tem tanta importância. A importância é aquilo que o Espírito veio trazer para nós. E a gente sabe que André Luiz trouxe para nós contribuições incríveis, né? E o que de fato a gente tem como conhecimento sobre André Luiz? Primeiro, que encarnado ele era um médico carioca. Depois, no Nosso Lar, a gente descobre que ele se torna um trabalhador de Nosso Lar. E, ao longo do tempo, ele vai se tornando como um repórter do mundo espiritual. Então, durante toda a sua trajetória como escritor no mundo espiritual, ele acaba relatando diversas coisas que, para nós, hoje, são extremamente importantes dentro do conhecimento do estudo espírita, né? Então, lá no prefácio do Nosso Lar, né, Emmanuel
continua dizendo assim: por vezes, o anonimato é filho legítimo do entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou-se igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. E uma das coisas mais interessantes que a gente percebe nos relatos sobre André Luiz é que André Luiz ele passa por uma transformação enorme durante a sua trajetória ali inicial no livro Nosso Lar, né? A gente percebe que, assim como eu já falei, ele era um médico bastante importante, ao que parece, com bastante fama, com bastante importância dentro ali do Rio de Janeiro, do começo do século XX, final do século XIX. Ele tinha bastante fama, só que quando ele desencarna, né, e ele desencarna devido a um problema intestinal, devido a dificuldades que ele teve de vida, né, não dificuldades financeiras, mas ele era uma pessoa que tinha as suas dificuldades morais, vamos dizer assim, e ele desencarna numa situação bastante difícil. A gente vê uma primeira coisa que também todo espírita adora, que é falar do umbral, né? Ele vai lá e o primeiro lugar que ele aparece para nós no Nosso Lar é no umbral. Então, relata-se que ele passou 8 anos dentro desse espaço, que, na realidade, é um espaço criado, né, por aqueles espíritos que estão ali, em sofrimento, e que precisam de um tempo para poder encontrar o seu caminho. Então, ele passa ali durante um tempo no umbral e é resgatado, depois de 8 anos, nesse local. E após esse resgate, a gente vê muitas situações ali do André Luiz se desafiando a si mesmo, principalmente a partir do seu ego, das suas dificuldades que ele tem. E, enfim, ele se torna um trabalhador de Nosso Lar, né? E um dos primeiros trabalhos que ele recebe é um trabalho muito simples, que é um trabalho dentro das câmaras de regeneração, que também é onde ele ficou a partir do momento em que ele foi resgatado do umbral, né? Então, uma das coisas muito, muito interessantes que a gente precisa olhar para André Luiz é o processo. A biografia dele, para mim, mais do que qualquer coisa, relata um processo de transformação, um processo possível. É uma outra frase que a gente espírita também adora muito, né? Aqui estou falando muitas coisas que os espíritas costumam falar sempre, que é a questão da reforma íntima, que é a nossa mudança moral, né? Claro que o nosso desenvolvimento intelectual é muito importante, mas, mais do que isso, a gente precisa do desenvolvimento moral, que é a nossa caminhada, né, para descobrir a verdadeira caminhada com Jesus, a caridade, que todos nós já conhecemos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente olha e pensa na biografia de André Luiz, eu penso nessa trajetória de transformação que ele foi capaz de realizar a partir de bastante sofrimento que a gente sabe que ele passou, mas ele conseguiu transmutar isso em força para uma modificação sua interna, né? E é interessante porque me parece muito que Nosso Lar, pelo menos eu fiquei muito com essa sensação, que essa trajetória do André Luiz nos livros, claro que ele funciona como um repórter do mundo espiritual para nós, ele traz muitas informações, mas também me parece que um dos objetivos de Emmanuel trazendo André Luiz para perto do Chico é justamente mostrar esse percurso do André Luiz, essa mudança. Porque Emmanuel fala assim no prefácio: reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo, ou seja, já falaram sobre colônias espirituais e como os espíritos vivem. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis e legítima compreensão de ordem, que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligados ao planeta. Porque, de fato, o Nosso Lar, o umbral, são locais da espiritualidade que ainda estão muito ligados ao planeta Terra, são locais muito próximos a nós, que têm pessoas e espíritos, assim como todos nós, que têm as suas imperfeições morais. Mas me parece muito, eu fiquei muito com essa sensação, relendo isso,
de que uma das intenções é a gente olhar para André Luiz com esse olhar, de que é possível algumas mudanças na nossa vida, né? E aí, André Luiz teve uma produção muito interessante com Chico Xavier. Eu coloquei aí todos os livros da série mais famosa, que é a série da vida no mundo espiritual, a série André Luiz. São vários livros que vão sendo lançados desde 1943 até 1968, e são livros com muito conteúdo e muita informação, né? Todos nós que trabalhamos na casa e que estudamos espiritismo, esses livros são de leitura obrigatória, porque ele conta muito mais para nós do que só a existência do nosso lar, ou só a existência do umbral, que geralmente a gente acaba parando aí no nosso lar. Mas André Luiz, ele traz informações que complementam muito daquilo que está lá na obra básica de Kardec, né? Então, a gente tem nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade que trazem informações sobre aparelhos, sobre como que acontece as reuniões mediúnicas, como que as reuniões mediúnicas são realizadas a partir do plano espiritual. Então, é uma bibliografia riquíssima e que deve ser não só lida, mas que deve ser estudada, né? E, além disso, André Luiz também trouxe outros livros. Trouxe, por exemplo, Desobsessão, que é um livro também muito importante de estudo, e livros de mensagem, como Agenda Cristã, Resposta da Vida, Sinal Verde, Conduta Espírita, e mensagens que geralmente a gente vai encontrando em outros livros do Chico e que são de autoria do espírito André Luiz, né? Mas, como eu disse, a primeira intenção me pareceu muito que a intenção de Emmanuel ao trazer André Luiz era justamente nos mostrar a transformação moral que o André trouxe, que o André conseguiu alcançar. Como foi esse percurso de mudança dele entre um homem muito rico, muito importante, de muita importância na sua sociedade, um homem extremamente egocêntrico e um tanto quanto arrogante, e que passa, a partir de um sofrimento intenso no umbral, a reconhecer, talvez, a sua pequenez diante daquilo que ele encontra de realidade no plano espiritual, né? E a segunda coisa que é importante nos livros do André Luiz é que todos esses romances, principalmente, né, isso daqui, A Vida no Mundo Espiritual, ela visa fornecer para nós informações complementares, como eu disse, né? O Emmanuel, ele fala assim que o espiritismo ganha a expressão numérica, ou seja, a gente tem muitos adeptos do espiritismo. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências, nesse campo imenso de novidades. Todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores de opinião, por mais respeitável que seja. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. E é isso muito que o André Luiz faz. Quando a gente vai lendo a série André Luiz, a gente vai vendo ele trabalhando nas câmaras de regeneração, entendendo como os espíritos chegam até lá e quais as necessidades que eles têm em relação a tratamentos. Depois ele vai para o grupo de mensageiros e ele vai aprendendo como que é o trabalho e o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. Então, ele vai participando de missões e de setores, vamos dizer assim, ali de nosso lar, que vão auxiliando os trabalhos e vai relatando para nós tudo isso. Então, como eu disse, a trajetória do André Luiz é muito interessante, porque ele é uma trajetória moral, mas também intelectual, porque ele participa desse intercâmbio com o invisível e traz para nós informações preciosíssimas, né? Preciosíssimas. E aí o Emmanuel fala que o André Luiz ele vem contar a você, leitor amigo, aquele que está lendo o livro Nosso Lar, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, que foi isso que aconteceu com André Luiz, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a Terra, aqui onde nós estamos agora, é uma oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração.
Então, ele relata muito que a experiência de André Luiz sirva para nós como uma experiência pessoal. Acho que a gente tem que pensar que todos os livros, né, todos esses romances, principalmente os romances de Chico Xavier, todos os livros que são trazidos, por exemplo, por Manuel Filomeno de Miranda, por outros autores espirituais, por vários médiuns, eles têm uma missão a cumprir, que é nos enxergar a nós mesmos a partir do relato de outras pessoas. E, para mim, é isso que o André tão honestamente faz com ele mesmo, que é demonstrar todas as dificuldades dele, fazendo com que a gente possa se integrar e se relacionar a ele como ser humano que todos nós somos, imperfeitos, mas buscando sempre o caminho do bem. Além disso, as obras uma das coisas mais interessantes de descobrir é que as obras do André Luiz, elas servem, inclusive, hoje como formas de pesquisa científica. Então, muitas das suas obras, elas possuem informações biológicas complexas, né? Foi publicado um artigo em 2013 que relata e compara conhecimento médico recente, né, com as obras psicografadas do André Luiz por Chico Xavier. E identifica nessas obras, na série André Luiz, informações corretas, altamente complexas sobre a fisiologia de uma glândula que a gente tem no cérebro, que é a glândula pineal, e que só puderam ser confirmadas, que André Luiz falou lá nos anos 40, nos anos 50, e que só foram confirmadas pela ciência 60 anos depois. Então, eu trouxe isso só como um exemplo da importância da obra, né? Acho que não importa quais são as novidades, enfim, as questões científicas que estão envolvidas nisso, para nós, nesse momento. Mas o interessante é que André trouxe para nós a transformação moral, mas trouxe também essa questão dos conhecimentos importantes sobre a mediunidade e informações que, para nós, hoje, 60 anos depois, estão sendo descobertas. Então, como vocês podem ver, a obra dele é riquíssima e muito importante. Então, a obra mediúnica de André Luiz teve e ainda tem uma influência considerável dentro do movimento espírita, né? As suas descrições do plano espiritual, tornando mais preciso e detalhado o nosso conhecimento do mesmo, estabelece um novo patamar de compreensão da vida espiritual. Então, a partir de André Luiz, a gente tem uma nova visão sobre a relação do mundo espiritual com o mundo carnal, né? O André Luiz, tem o prefácio no Nosso Lar, tem esse prefácio riquíssimo do Emmanuel, e em seguida tem o prefácio do próprio André Luiz. Ele faz um prefácio sobre o livro e sobre ele. E ele fala, né, aquela frase muito famosa dele, que todo mundo também já deve ter lido, que ele fala assim: permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, ou seja, cada partezinha nossa que nós precisamos conhecer, no longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. E aí tem aquele texto lindíssimo dele, que é: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes necessitamos ainda? Necessitamos ainda para aprender. E acho que lembrando também, né, que esse processo de caminhada dentro do Espiritismo é um processo de renovação nossa, renovação moral, e uma caminhada justamente para esse reconhecimento da necessidade do trabalho. Então, lembrando disso, também digo uma frase importante que está lá em Nosso Lar: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Qual é o nosso serviço e onde que ele está? Nós estamos buscando ele? Obrigada, gente. Boa noite.
Muito obrigado, muito boa explanação. Valeu. Uma forma objetiva, bem resumida, trazendo a essência da vida dele, né, André Luiz. E agora, convido todos a fecharem os olhos. Se não quiser fechar, não tem problema, mas com os olhos fechados, nós conseguimos nos concentrar nas nossas vibrações, para que antes de receber, vamos doar o nosso amor, o amor que sai do coração de cada um de nós. E esse amor sai como raios de luzes, e esses raios se unem no centro do nosso salão, se transformando num facho de luz. E essa luz amorosa vai ser levada a todos aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, nos leitos brancos de dor, para que possam conseguir sua cura. Vamos pedir que essa luz possa ir de encontro a todos aqueles nomes que nós conhecemos, nas nossas listas de WhatsApp, por pedidos de cura, para que possam receber esse auxílio. Que essa luz de amor possa ir de encontro a todos os nossos irmãos que estão nas ruas sem um teto, para que possam conseguir um abrigo, um alimento. Por todos os nossos irmãos dependentes químicos, aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão nas ruas, nas cracolândias da vida, que essa luz possa tocar seus corações e eles possam procurar um novo caminho. E os familiares desses dependentes químicos, que tenham a força e o equilíbrio para ajudar seus entes queridos quando esses desejarem ajuda. Mestre, vamos pedir pelas crianças que estão nas ruas, nos orfanatos, nas casas-abrigo, na Fundação Casa, para que possam ser auxiliadas. Pedir por todos os nossos irmãos que estão nos asilos, para que possam continuar a ser amparados. Pedir, Senhor, que essa vibração de amor possa envolver todos os nossos irmãos que desencarnaram, por todos aqueles nossos irmãos que estão vivendo nesses países em guerra, para que seus dirigentes possam ser tocados por esse amor e eles possam encontrar o caminho da paz. Querido Jesus, amigos da espiritualidade, vamos pedir por todos aqueles nossos irmãos que não suportaram as dores da vida e decidiram tirar sua vida, que eles possam ser amparados por Maria de Nazaré. Mestre, amigo Jesus, amigos da espiritualidade, vamos pedir agora por nós, para que possamos receber através dos médiuns as energias que irão nos reequilibrar. Os médiuns que se prepararam não irão lhe tocar, vão transferir só o passe, que é o amor. Ele não vai te tocar, só passar essa energia de equilíbrio que irá reequilibrar todos os seus centros de força. E essas energias irão entrar pelo alto da nossa cabeça, onde temos um ponto chamado coronário, e desce para a nossa testa, um ponto chamado frontal, onde pedimos para que tenhamos sempre pensamentos voltados para o bem. Desce para a nossa boca, nosso laríngeo, nossa garganta, para que da nossa boca saiam sempre palavras de estímulo ao próximo, palavras do bem. Desce até o nosso coração, o nosso cardíaco, para que tenhamos sempre sentimentos voltados para o amor. Desce nosso baço, que é o nosso esplênico, para que possa fortalecer nosso sistema imunológico. Vai até o nosso estômago, nosso gástrico, onde nós acumulamos as energias negativas. Quando ficamos tensos, nervosos, irritados, contraímos nosso estômago, muitas das vezes até
travamos a nossa digestão de tanta energia negativa que carregamos no nosso estômago. Aquelas energias se acumulam aqui. Então vamos imaginar uma energia circulando, dissipando todas as tensões, todas as energias negativas do nosso estômago, do nosso gástrico. E essa energia de luz, de amor desce, passando pela nossa parte genital, nosso genésico, desce pelas nossas pernas, indo até a sola dos pés, encontrando todos os terminais nervosos, sobe pela parte de trás das nossas pernas, encontra no começo da coluna nosso básico, nossa sustentação. E essa energia vai subindo pela nossa coluna vertebral, alinhando todas as nossas vértebras, alinhando toda a musculatura da coluna, aliviando nossas dores. E ela vai subindo, passando, pegando nossa nuca, fechando no alto da nossa cabeça, no coronário. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, que essa luz de amor nos envolva, nos equilibre, nos fortaleça. E vamos juntos pedir pelas nossas águas. Se você trouxe sua garrafinha com água, mentalize. Se não trouxe, mentalize uma garrafa d'água na sua casa, ou um filtro, ou uma garrafa d'água na geladeira, para que juntos possamos mentalmente buscar com os nossos irmãos espirituais, químicos, biólogos, petrovélios, caboclos, buscar esses medicamentos nas matas, nas árvores, nas raízes, nas folhas, nos rios, na força das cachoeiras, nos mares, para que juntos com a espiritualidade amiga, eles possam trazer da espiritualidade essas energias e colocar nas nossas águas todos os medicamentos que necessitamos. E cada um de nós, se estiver tomando algum medicamento, tome junto com essa água. Antes de tomar seu medicamento, faça uma prece e tome junto com esse medicamento, com essa água, para que ela possa potencializar o efeito do seu medicamento. Se não tiver, vai tomando um pouquinho por dia, faça uma prece, para que essa água possa envolver seu corpo físico, lhe trazendo equilíbrio energético, paz, muito auxílio. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, que essa luz de amor, essa paz, essa serenidade possa ser levada aos nossos lares, para que quando chegarmos lá, possamos sentir esta paz, este equilíbrio, esta tranquilidade. Querido Jesus, amigos espirituais, só temos a agradecer pela oportunidade deste Evangelho, pela oportunidade de termos recebido essas energias do passe, e rogar ao nosso Mestre Jesus, que ilumine a cada um de nós, para que possamos chegar bem nos nossos lares e termos uma semana de muita luz, de muita paz. Querido Mestre Jesus, ilumine a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Agora cuidado com a luz. Tenhamos uma excelente noite, uma excelente semana de muita paz. Até sexta-feira que vem.